A paz do Senhor, queridos. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje já estamos aí, chegamos na lição de número 6. E como eu tenho falado inúmeras vezes, né? O Senhor tem sido bondoso para conosco. Hoje, nada mais, nada menos do que a nossa irmã Simone Braça. Irmã Simone, prazer, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, faça a sua apresentação. Paz do Senhor, é um prazer enorme estarmos aqui. É sempre bom a gente bater um papo, principalmente quando esse papo ele está à mesa, principalmente quando é um papo sobre a palavra de Deus. Então, e aqui, né, nossa igreja, Assembleia de Deus, esse podcast é muito oportuno e a lição de hoje é bem oportuna, né? Então, é um prazer, a honra é toda minha, né, estar aqui. Eu louvo a Deus por esse tempo de mesa, né? Esse tempo de partilha da palavra. Amém. Tá vendo só, queridos? Essa é a nossa irmã Simone Braça, a esposa do nosso pastor Ezequiel Braça, um casal amigo e trabalha com muito afinco na obra do Senhor Jesus. E eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus já tem ministrado tudo no coração da nossa irmã, a qual ela vai trazer para nós aqui com excelência, acredito nisso, todo o conteúdo aqui sobre esse livro de Esther. Infelizmente, nosso tempo aqui ele é curto, né? Mas como nós estamos fazendo aí desde o trimestre passado, vai junto com essa videoaula aqui, o material em anexo, a qual a nossa irmã Simone preparou com muito amor, com muito carinho, completinho para você na íntegra. Então, para você ter toda essa lição completa, acesse lá material de auxílio e você vai receber o material elaborado pela nossa irmã Simone Braça. Entrando na temática da nossa lição de número 6, o livro de Esther. Que maravilha, né? O nosso textuário ele nos traz da seguinte maneira: porque se de todo se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso se encontra no livro de Esther, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 14. A verdade prática, meus queridos, ela nos diz da seguinte forma: a perfeita vontade de Deus é nos guiar nos caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Irmão Simone, é forte, mas tem algo a acrescentar aqui, né? Pode ficar à vontade. É muito forte. É tremendo quando a gente vê Deus movendo terra, céu ao nosso favor e ao favor do seu povo. E o texto áureo, eu gosto, Deus tem falado comigo essa semana, este ano, e o ano passado, muito forte essa fala, esse versículo de Esther, no capítulo 4, verso 14, que é o texto áureo, né? E comenta sobre: se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. E a frase mais forte é na parte B, quando fala, será, eu vou até parafrasear. Quando a gente vamos parafrasear, fala assim, será, Eduardo, Simone, não foi para este tempo que Deus te chamou? Será que não é esse o tempo de Deus para o cumprimento do propósito dele diante de uma sociedade tão conturbada, diante de um contexto que nós estamos vivendo, uma sociedade cheia de ideologia, de teologias paralelas, heresias, por que não dizer assim? Será que não é esse tempo que Deus quer nos usar para impactar essa sociedade? Deus usou a Esther. E ela foi uma grande influenciadora. Amém. Tá vendo só, queridos? Eu costumo falar algumas vezes, irmã Simone. Se acomode-se bem na sua poltrona aí. Foi só um comentário sobre a verdade prática, né? Então você já viu que tem muito conteúdo e bagagem para nos instruir acerca da mesma aqui hoje, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está do outro lado da telinha nos assistindo, nos ouvindo, para nós é uma honra a sua companhia. Lembrando que no primeiro comentário fixado, você vai estar concorrendo a esse brinde maravilhoso aqui, ó. Só medalhas. Brindes Brasil é a nossa patrocinadora. E olha que maravilha, hein? A tão famosa caneca do Papo de Escola Bíblica Dominical. Ela pode ser sua. Para você concorrer, primeiro comentário fixado, você compartilhe aí a mensagem. Eu assisto Papo de EBD. Lembrando que, para você concorrer ao sorteio dessa xícara famosa,
você precisa ser inscrito no canal. Não é somente comentar, não. Precisa comentar, mas também se inscrever em nosso canal. Amém, querido? E você vai concorrer a esse grande brinde. Irmã Simone, fica à vontade. O tempo é todo seu. Faça a sua introdução da melhor maneira possível. Olha, o livro de Esther, ele é um livro tão rico, e essa mulher é uma mulher que até hoje ela nos inspira, ela traz um impacto na vida de qualquer mulher que lê o livro de Esther. Correto. E pode vir a modernidade, a tecnologia, pode tudo avançar. Como diz a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E a Esther, o exemplo dela, eu diria que o livro de Esther, e o que ela tem para nos ensinar, o que ela vai nos ensinar nessa lição, é muito sobre a soberania de Deus, né? Ela usa os mais improváveis para cumprir os seus propósitos e se agrada daqueles que confiam sem restrição nele, né? Ainda que isso signifique colocar a nossa vida em risco. Então, a gente percebe que Esther, ela se arriscou. Correto. Ela simplesmente ela se entregou ao povo dela. E ela disse: não, eu vou levantar a bandeira do meu povo, eu vou lutar pelo meu povo. Então, o que a gente vai ver nessa lição é a coragem, a humildade dessa jovem mulher de cumprir o propósito de Deus na vida dela. Então, a gente percebe aí como que Deus usou a Esther, né? Então, no primeiro tópico, não sei se já podemos entrar no Pode primeiro ficar bem à tópico. vontade, vamos lá. No primeiro tópico, eu percebia que eu pude. Você que tem a sua lição, você lê em casa. A parte toda histórica, mais completa, eu vou te dar uma dica. Ó. Tem esse livro aqui, né, que é o de Ciro Queiroz, que é um subsídio que você pode estar lendo, comprando, tá? Então você vai ver tudo aqui sobre essas lições. Você tem testemunhos aqui maravilhosos da revista Ensinando Cristão. Correto. Certo? Então é dever de casa você ter isso aqui na cabeceira da sua cama, tá? E ler. E você tem a lição e você tem o principal, a Bíblia. Então, eu gosto muito da Bíblia da Família, que ela tem todo o histórico aqui, ela traz a parte histórica, o contexto, tudo. Mas aqui, professor, irmão Eduardo, eu vou colocar aqui como que a gente traz tudo isso para o dia a dia, né? Então, eu entendi aqui nessa lição um primeiro tópico, que Deus, ele levanta uma nova rainha na hora certa. Então, eu vou ler aqui, para a gente poder trabalhar em cima disso. Olha, Esther era humilde, autocontrolada, quieta, modesta, reservada e soube agir no momento certo, apesar de pôr sua própria vida em risco para salvar seu povo. Ela era rainha, mas era, além de tudo, judia e, por isso, representante do seu povo, escondendo sua etnia até chegar o momento certo. E aí, a gente dá para um pouquinho aqui para a gente entender que nós mulheres, especificamente para as mulheres, né? Nós precisamos aprender um pouquinho aqui com essa mulher. Olha, ela era autocontrolada e ela esperava o momento certo de Deus para agir. E nós sabemos que nós mulheres queremos resolver tudo muito rápido, queremos ter mulheres que... eu sou assim, tá? Eu estou falando porque eu sou assim. Eu sou totalmente sanguínea, totalmente colérica no meu temperamento. Então, eu já quero agir, já quero partir para resolver o problema. Falar, Deus, tudo bem, eu vou orar, vou jejuar, mas eu vou partir para ação, eu vou resolver. Aí o Espírito Santo vai, puxa, não, calma. Espera, ainda não é o tempo, não é a hora. Então, eu aprendo muito com a Esther quando eu vejo que a atitude dela, ela esperou, ela foi escolhida, né, para ser a rainha. Ela tinha tudo ali para já, não, eu já vou chegar no primeiro momento e já vou falar para o rei que ele tem que libertar o meu povo. Não, ela esperou o momento certo. E chegou o momento certo, ela foi lá e agiu. Então, a gente tem que aprender logo no início que é esperar, descansar, ter o autocontrole, que no momento certo Deus vai nos dar oportunidade para responder aquilo que precisa ter uma resposta de nós, uma ação de nós. Hein? E aí eu venho
a característica literária, né, desse livro. O livro de Esther tem 10 capítulos, leia, porque é maravilhoso, né? Eu já li, reli várias vezes. Ele leva o nome da sua própria personagem, né, Esther, que é uma curiosidade aqui, que ela... Eu sei que muitos já sabem, mas como a gente está no canal de YouTube, muitas Isso. pessoas, né, Ainda não não conhece. conhecem, né? Não tem Então, intimidade. exatamente. Então, a Esther, só essa curiosidade que eu vou deixar aí, é que ela era uma judia chamada Radassa, o nome dela era Radassa. E aí, que significa murta, mas que foi renomeada para Esther uma estrela. E o povo judeu tem muito isso, dar o nome, e o nome tem um significado, é um peso muito grande. Eu abro um parênteses aqui para as mamães, quando for escolher o nome dos seus filhos, saber, escolha nome, procure saber o significado, né? Então, a Esther, quando ela foi trocar o nome dela para Esther, significa estrela. E olha só, ela brilhou no momento certo. Correto. Ela brilhou no momento certo e Deus permitiu que o brilho dela não ficasse... queriam ofuscar, mas Deus não permitiu. E ela também se permitiu ser usada. Correto. Para que esse brilho aparecesse. Autoria e data, né? O autor de Esther é desconhecido, mas muitos estudiosos, irmão Eduardo, acreditam que era um judeu que vivia ali na Pérsia, porque pela facilidade de desenrolar toda a cultura, o contexto da região, né? Então, acredita-se que foi um judeu, né? Foi um livro que foi escrito por volta de 400 anos antes de Cristo, logo após da morte do rei Assuero. Então, são pequenos detalhes da história que a gente vai colocar aqui. Porém, nessa conclusão desse primeiro tópico aí, eu coloco assim que os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o Purim e o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, esse é o primeiro tópico. Meu querido professor, minha querida professora, você que está do outro lado da telinha nos assistindo, né? Preste bem atenção naquilo que a nossa irmã Simone, ela fala por entre as linhas. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o texto, e na verdade o contexto explica o texto. É isso aí. Será que você, professor, coordenador de EBD, professora, tem se deixado ser usada pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus para você ministrar uma aula com amor, com graça, com cuidado, com zelo, com temor do Senhor para os seus alunos? A irmã Simone trouxe aqui um material muito rico. E é de muita relevância que você tenha o livro de apoio, onde que ele vem ali esmiuçando todas as lições desse trimestre, para você ter um conhecimento, embasamentos técnicos e teológicos para você engrandecer a sua aula presencial. Podemos prosseguir, irmã Simone? Sim. Fica à vontade. O segundo tópico eu tirei dessa lição, né, com todo esse material de subsídio aí, que Deus usa o primo da rainha para denunciar toda aquela trama, né, no capítulo 2, no capítulo 4. E aí os subtópicos que eu encontrei aqui foram quatro, né? Primeiro, a soberania de Deus não se encontra limites. Não há limite para a soberania de Deus. Correto. Não há limite para o domínio de Deus, o poder de Deus. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Então, a gente não tem que se preocupar, irmão Eduardo, igreja, querido ouvinte, você que está do outro lado da telinha, não sei em que momento vai chegar essa mensagem para você, cristão ou não, você entenda que o nosso Deus, ele é soberano. Eu gosto, irmão Eduardo, de esclarecer A gente vive aprendendo, né? Correto. Eu estudei no IBAD, fiz 4 anos, bacharel em teologia, sou professora de curso de capelania. A gente já tem 33 anos aí no ministério e a gente sempre está aprendendo. E eu aprendi que Deus, ele não tem o controle das nossas vidas. Nós temos o controle. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Amém. O controle é seu, é meu. Então, eu não gosto dessa... Quando eu aprendi isso, eu não uso mais essa frase, Deus tem o controle. Não, Deus, ele é muito mais do que isso. Senão nós seríamos androides, fantoches na mão dele.
E a beleza do cristianismo, querida, é você não ser um androide, um fantoche nas mãos da religião, do cristianismo de Jesus. Não, ele te deu o livre-arbítrio desde o momento que ele colocou Adão e Eva para fazer a opção. Então, se ele diz isso, olha, você tem essa opção, essa e essa, para Adão e Eva, para os primeiros filhos dele. Ele disse para mim e para você, eu tenho domínio sobre tudo e sobre todos, mas o controle está nas mãos nossas. Então, se a soberania de Deus, ela não tem limite. Se eu dissesse que Deus tem o controle, eu estaria colocando esse Deus numa caixinha de fósforo. Limitando. Então, ele não tem o controle, nós temos o controle da nossa vida. Ele diz, olha, vai para a esquerda. Se você for para... Como que ele disse que você pode ir para a esquerda, ou para a direita, ou para frente? Pela palavra dele. Então, se você que vai decidir se você vai para a esquerda, para a direita. Esther, ela teve opção. Sim ou não? Ela teve opção quando o primo dela veio trazer a notícia sobre o que o Amã estava tramando, ela tinha a liberdade de dizer, não, mas que eu tenho com este povo? Eu não estou mais lá, eu agora sou uma rainha, estou no palácio. Eu não tenho nada a ver com o povo judeu mais. Eu estou na minha zona de conforto. Mas, olha só, aí no subtópico 2, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Ora, no terceiro subtópico diz assim, o primo e tutor de Esther, Mardoqueu, era primo e tutor da Esther. Correto. Porque na história diz que Esther, ela era uma órfã, né? Então, este primo acompanhava ela, seguia ela. E ele vem e traz. Então, o que este primo estava dizendo para ela, falou assim, olha, Esther, se esse povo perecer, toda a tua casa, todos vão perecer. E você está com essa responsabilidade. E Esther vem e diz, olha, não vou colocar o meu Deus numa caixa de fósforo, não vou limitar ele, porque eu sei que ele é poderoso, ele é soberano, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E ela conhecia esse Deus. Foi o Deus que colocou ela no palácio. Então, eu tenho certeza que Esther fez uma análise e falou assim, Senhor, se tu me colocaste, como disseste, o meu primo Mardoqueu, ou Mardocai, né? Então me usa. Eu estou aqui, eis-me aqui. E Esther, então, se permitiu ser usada por Deus. E aí eu abro um parênteses. Se permitam ser usada por Deus. Amém. Ser usado por Deus. Quem sabe não foi este tempo que Deus colocou você nesta cidade, nesta faculdade, nesta escola, neste trabalho, nesta família. Quem sabe não foi este tempo que Deus quer te usar, independente das circunstâncias ao seu redor. Se você é serva ou servo de Deus, você tem um propósito a cumprir aqui nesta terra. Você tem uma missão. Aquele que aceita Jesus, irmão Eduardo, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele tem uma missão de levar o evangelho à frente, de falar das maravilhas, de ser um influenciador. Correto. Tem que se permitir brilhar nas trevas. Esther, o significado era uma estrela. Então, ela estava brilhando naquele momento. Ela se permitiu. Então, você tem que se permitir ser usado. Mas a Esther, irmão Eduardo, ela teve escolha de ir para a esquerda ou para a direita, sim ou não? Sim. Ela teve escolha de dizer, peraí, vou atender ou não ao meu povo? Então, você percebe aí o livre-arbítrio que Deus nos dá. Aí mostra que quem tem o controle das nossas ações somos nós. Agora, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E a Esther, a gente percebe que ela foi e colocou o povo para quê? Para orar, para jejuar.
E aí vem, nesse subtópico aqui, olha, o primo dela, o que aconteceu? Ele ofendeu Amã quando desobedeceu, né, a se dobrar diante, a se prostrar diante de um homem. E aí foi quando Amã, todo mundo conhece essa história, mas para quem não é cristão, né, Amã era um ministro lá do palácio, e Amã, quando viu que este homem não se dobrou diante dele, o que ele fez? Espera aí, eu vou pegar esse rapaz, Vou castigá-lo. vou castigá-lo, né? E foi lá e falou, olha, rei, tem um ministro, tem um cara lá, né, qualquer um, que está se recusando a se dobrar diante de nós, né, diante do senhor, rei, majestade, eu que sou ministro. Então, eu sei que ele enrolou, em outras palavras, e o rei, então, fez o decreto que era para destruir todo o povo judeu. E naquele momento, Amã, ele foi totalmente arrogante e construiu depois, né, quando aconteceu que Esté se posicionou, quando o rei revoga aquele decreto, ele vai, se posiciona e armou uma própria forca para ele mesmo no quintal da casa dele, né? Então, assim, a gente percebe aí que Deus usa uma rainha, uma mulher, uma improvável, porque Esther era uma órfã, era uma mulher que não tinha origem, não tinha nada, não era da linhagem, né? Então, e ela se torna uma rainha. E no momento certo, na hora certa, ela se permitiu ser usada por Deus. Glória a Deus por isso. Ela se permitiu. Então, se permita a ser usada por Deus. E tenha o discernimento para saber qual a hora que você tem que se posicionar a favor deste evangelho, a favor do seu Deus, a favor dos teus princípios, a favor do que Deus quer que você se posicione. Que maravilha, né, queridos? Estamos aqui comentando sobre o livro de Esther, a história de Esther, dessa mulher que foi de fundamental relevância para aquele contexto, para aquele momento histórico ali, mas hoje a nossa irmã Simone trazendo de uma forma branda para mim e para a sua atualidade. Porque nós temos a história, sim, temos. A partir que nós pegamos a nossa Bíblia, que é o nosso manual, e destrinchamos ali 10 capítulos, né, irmã? Coisinha rápida de você aprender a história e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai trabalhar em sua vida e você vai colocar toda essa história agora em prática. Não é isso, irmã Simone? Exatamente. Fica à vontade. No terceiro tópico, eu percebi ali que Deus usa a corajosa rainha, né, para libertar o seu povo. No capítulo 5, né, você vai ver aí do 1 ao 9 e o 32. Eu vou até ler aqui os subtópicos, somente 3 subtópicos eu vou ler e depois a gente faz o comentário em cima dele. O livro de Esther, ele traz um exemplo excelente do poder e da influência para o bem que uma pessoa pode exercer. Olha só, hein? O livro, ele traz uma mulher que tem uma influência muito forte. O poder dela, ela podia tanto usar para o bem como para o mal. Não é verdade? Correto. A gente tem outros exemplos, principalmente de quem? Jezabel e etc e tal, né? Mas ela usa todo esse poder dela para influenciar, para trazer, deixar o legado, mostrando ao povo judeu, mostrando hoje para nós que o que Deus permitiu, onde Deus a colocou de uma posição de honra, que ela não era nada, é uma improvável, tornou ela como rainha no momento certo. Ela pegou toda aquela influência dela e fez para o bem. Às vezes, irmão Eduardo, Deus nos coloca em lugares. Quantos jovens passam para uma universidade? Quantos cargos Deus tem promovido o nosso povo?
para estar entre os príncipes, os doutores, né, da lei. Aí, na política, no legislativo, no executivo, no judiciário, vocês que são professoras, enfermeiras, médicos, quando Deus coloca um cristão, um servo dele, tem propósito. Correto. E a sua influência tem que ser para o bem, não para o mal. Porque às vezes a gente se depara, irmão Eduardo, infelizmente, com pessoas que têm o poder na mão, mas usa esse poder para a maldade, como fez Amã. Amã era o ministro do rei, mas o que ele pegou com essa, o que ele fez com essa influência, esse poder que ele tinha? Influenciou o rei para destruir um povo. Mas Esther, não. Esther usou o poder dela para influenciar, para trazer vida e salvar um povo. Quando Deus coloca eu e você em determinada circunstância, situação, seja em qualquer setor da sociedade, tenha certeza, procure saber, procure buscar de Deus a direção, porque é para este tempo, é para este momento que Deus quer te usar. Nada Ele faz sem propósito. Tudo Deus tem um propósito. É para você influenciar, para você fazer o bem. Então, se for numa empresa, se for numa faculdade, numa escola, até numa própria família, Deus quer usar você para deixar um legado, Correto. para mudar a vida de pessoas. Eu gosto muito da Cora Coralina, uma frase dela que diz o seguinte: a missão minha aqui na Terra é tocar em vidas. E qual foi a missão de Jesus? Tocar em vidas. Então, se eu passar por essa terra, que nós somos peregrinos, e se eu não tocar no coração de pessoas e ouvir depois as pessoas falarem assim: olha, eu cheguei até este caminho porque fulano me ajudou. Eu cheguei até aquela posição, eu cheguei até Jesus, eu cheguei até aquele cargo porque alguém me ajudou. E é bonito quando for um servo de Deus, mas pensa se você ouviu o contrário. Olha, eu não cheguei a essa posição porque aquele crente, aquele cristão me derrubou, puxou meu tapete, né? Falou mal de mim. Então, a influência dentro e fora da igreja, os seus dons e seus talentos e a sua posição tem que ser para o bem. E no segundo subtópico aqui, a gente encontra aqui, ó, na condição de judia exilada na Pérsia, né? Porque ela também foi, né? Esther chegou a alta posição de rainha da Pérsia e depois se viu diante da possibilidade de ser executada juntamente com o restante do seu povo. Ainda tinha esse detalhe, né? Correto. Ela tinha que livrar a pele dela e a do povo dela também. E aí no subtópico diz: uma das virtudes mais admiráveis de Esther é a sua sabedoria diante das situações mais difíceis da sua vida. Ela nos ensina a não entrar em desespero por conta das adversidades e problemas, como também nos mostra que não devemos agir por impulso ou sem pensar nas consequências. Ora, irmão Eduardo, você trabalha em uma fábrica, né? É um funcionário, você tem pessoas que estão acima e abaixo, igual a você. Você imagina o seu chefe ou alguém chegar para você e dizer assim: olha, você precisa salvar todas essas pessoas que estão aqui abaixo de você. Mas você tem que sacrificar a sua vida. O seu emprego. O que você faria? É difícil. Quem hoje morreria por um povo, por alguém? E a Esther, ela simplesmente, ela decidiu tanto livrar a pele dela como livrar de todo mundo. Mas ela poderia ter tido outra opção. Outra opção. Né? Então, isso é muito forte. E aí, então, todo mundo conhece a história, mas para você que não conhece, o que Esther fez, então? Esther fez o jejum para se preparar para salvar aquele povo. Ela corria risco de vida, mas se ela não fizesse nada, todo o seu povo iria morrer. O seu jejum foi uma consagração especial buscando o livramento divino. Portanto, é um jejum de mudança de sorte
e um jejum que trará o favor do Rei dos Reis. Esther estava disposta a morrer pela causa dela. Se isso não a torna uma mulher super impressionante, não sabemos mais o que a tornaria. Tá vendo só, queridos? É uma mulher que impacta a vida da gente? É uma mulher que inspira? É. Eu, sinceramente, muitas mulheres hoje ao nosso redor nos inspiram. Ué. E eu ando muito em meios seculares, e aí a gente promove as pessoas, porque é bom, né? A gente promover as pessoas, porque hoje também nós temos mulheres que inspiram. Mas eu, para fazer um evento, para inspirar, para dizer, olha, que a minha amiga é uma amiga que inspira, eu tomo como base a vida de Esther. Amém. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a vida de Esther, uma mulher cristã com princípios, e digo, olha, se eu sou o que sou, se eu consigo fazer um pouquinho o que Esther fez, e se eu estou reconhecendo também esse valor em você, mulher, é porque eu tenho a Bíblia como minha base. Eu tenho mulheres bíblicas, cristãs, que há trocentos anos atrás. Por isso que a gente tem que lutar, irmã Eduardo, e mostrar que a Bíblia é atualíssima. Mulheres, eu tenho certeza. Eu não vou trazer uma polêmica aqui não, tá? Mas, com certeza, essa vai ser uma mensagem subliminar e todo mundo vai entender. Eu duvido que essas mulheres hoje, que se levantam bandeiras, né? Que fazem aquilo tudo, eu duvido se elas morreriam por alguma bandeira partidária ou bandeira de igreja, de denominação. Eu duvido. Em prol daquilo que falam, né? Pôr em prática o que fala, o que discursa. Então, eu acredito que se for uma mulher de Deus, se for uma mulher que conhece o Deus de Esther, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se for uma mulher ungida, empoderada sim do poder de Deus, ela se propõe a isso. Nós temos muitas mulheres de oração que dobram o seu joelho, que oram nas madrugadas no monte, tem uma vida de oração por o povo, pela sua família, ela clama pela sua família, ela clama por essa nação, ela clama por uma sociedade libertadora, que tem a liberdade de ser livre totalmente. Mas ela precisa ter esse entendimento que ela é uma mulher que, para este tempo que ela foi chamada, e que ela tem que usar esse poder para influenciar. Amém, querido. Olha só que maravilha. Queria eu ter mais tempo aqui para nossa irmã Simone, ela poder explicar aqui nessa videoaula tudo para você do material que ela me enviou. Mas nosso tempo aqui é escasso, né? Eu já combinei com a irmã Simone aqui que nós vamos colocar todo o material. Ela me enviou vários slides aqui fantásticos. E eles vão todos eles em anexo, juntamente com todo esse conteúdo que a irmã acabou de ministrar para nós aqui. E você vai ver na íntegra. Mulheres que inspiram, embasadas nesse livro histórico e relevante sobre Esther. E a irmã Simone Braça, uma mulher que inspira, uma mulher que exala a essência do Espírito Santo de Deus. Está aqui com total autoridade e integridade para ministrar essa videoaula para mim e para você que está do outro lado da telinha. Lembrando, hoje nós estamos sorteando, né, a xícara do Papo de EBD para você concorrer. Ela, primeiro comentário fixado, você vai lá e comenta, eu assisto o Papo de EBD. Lembrando que para você concorrer, você precisa ser inscrito em nosso canal. Irmã Simone, tem algo a acrescentar ainda? Quer falar mais um pouquinho? Não. Se deixar, vamos varar a noite aqui. É verdade. Gente, foi um prazer, foi uma honra. A nossa conclusão aqui é repetir, né? Se você não conseguiu guardar nada do que eu falei, pelo menos guarde isso. A nossa conclusão é que a história nos ensina como precisamos, né, do favor de Deus. Sem esse favor não podemos nada. E que nesses dias possamos experimentar o mesmo favor que Esther experimentou, que possamos ter convicção de que Deus está conosco, que vai nos levar a cumprir o propósito dele em nossas vidas, e que você escolha ser como Esther, não como Amã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você possa pedir a Deus autoridade para influenciar essa geração.
não espere que o outro, que a outra faça. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, faça esse momento ser real na sua vida. E você pode inspirar outras mulheres, sim, como serva de Deus. Você pode salvar muitas vidas através das suas mãos, da sua fala, da sua profissão, dos seus talentos, né? Nós temos aí vários lugares na sociedade que você pode estar participando, que você pode estar indo oferecer como voluntário, né? Como estratégia evangelística. Inclusive, você pode ir nos hospitais, nas casas lá de criança, nos asilos hoje são centros de convivência de idosos. Você pode influenciar a sua geração, você pode influenciar a sociedade que você está inserido. Deus abençoe e se inspire em Esther. É uma grande mulher, é uma mulher empoderada pelo poder de Deus. Amém. E você, querida professora, querido professor, lembrando que você pode inspirar também os seus alunos através do seu conhecimento e da sua disponibilidade em estar para servir ao reino de Deus aí na sua sala de aula. Não desliga ainda não, Lívia, tem uma surpresa para você. Pastor Ezequiel, vem cá. Nós costumamos falar, né, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Hoje eu vou falar para você que é o contrário. Por trás dessa grande mulher aqui, ó, tem esse homem lindo, maravilhoso aqui, ó, verdade. Pastor Ezequiel Braça. Pastor Ezequiel, um grande amigo nosso, obreiro aqui na casa do Senhor, com ele juntamente conosco aqui, e ele tem uma palavra para o seu coração. Lembrando que hoje é dia dos pais. Amém? Pastor Ezequiel vai preparar um material e ele vai ser disponibilizado juntamente com essa videoaula aqui para você. Lembrando, feliz a todos os papais, feliz dia dos pais para você, papai, para você, mamãe, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Pastor Ezequiel Braço, um homem lindo, né? Deus abençoe, até a semana que vem. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, família. Que bom estar aqui. Eu estou aqui para falar com você sobre o Dia dos Pais, essa data tão importante no nosso calendário brasileiro. E para a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério Taubaté, nós lembramos também com muito carinho, né, de você que recebeu essa incumbência, essa missão de Deus para cuidar da sua família. E quando nós falamos do Dia dos Pais, a gente quer celebrar esse dia com você, a gente lembra de duas palavras importantes que me faz reportar a função do pai. Eu lembro de dádiva e de sacerdócio. Quando nós falamos de dádiva, a gente fala daquilo que você recebeu como algo muito bom, muito precioso para cuidar e para zelar. E quando nós falamos de sacerdócio, nós falamos da missão de você receber para ser sacerdote da sua casa e da sua família. E ser pai é uma bênção. E quando nós falamos de ser pai, ser bênção, a gente lembra de Abraão, nosso pai na fé, que ele atendeu o chamado de Deus. E quando nós lemos lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículo de número 2, a gente fala, olha, fartei uma grande nação e você vai ser uma bênção. E eu gostaria de desejar, né, para você, como essa palavra de Abraão, que a sua casa, que a sua missão, que a sua dádiva seja uma bênção, que você continue sendo uma bênção na sua família, que você seja um pai amoroso, abençoador, que você abençoe os seus filhos. Hoje está em voga a questão da paternidade e é muito importante que essa paternidade seja exercida de forma sábia, segura e sabendo que você recebeu essa missão do Senhor para ser pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua missão de ser pai e que você realmente venha ser portador de bênção para a sua casa e para a sua família. Então, feliz aí Dia dos Pais, um grande abraço para todos os pais, que vocês em família venham comemorar esse momento com muita alegria. Deus abençoe.